para que façam o menor barulho possível. Tudo bem? Todo mundo ficar quietinho o máximo possível? Ok? Obrigada. Então, gente, boa tarde. Eu tenho o enorme prazer de apresentar o Diniz, que veio aqui nos privilegiar com esse conhecimento que ele tem sobre acessibilidade na web. Como a Camila já ressaltou, é um tema super importante e é uma oportunidade única para vocês conhecerem esse conteúdo a partir do especialista, que é o Diniz. Então, o Diniz, ele é bacharel em Direito, com especialização em Direito e Processo do Trabalho. Ele tem formação técnica em Informática e é servidor do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e membro da Comissão de Acessibilidade deste tribunal. É consultor em acessibilidade na web, secretário de comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil e criador e mantenedor do portal Mundo Cegal. O Diniz vem atuando, não é a primeira vez que ele participa de um hackathon, ele vem trazendo esse conhecimento em outros eventos desse tipo, então é uma honra a gente estar recebendo aqui o Diniz, e ele vai começar aqui. Obrigada, Raquel. Pessoal, boa tarde. É um grande prazer mesmo estar aqui conversando com vocês sobre um tema que, para mim, tem uma relevância enorme, assim. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Vocês vão me ouvir por alguns minutinhos. E eu queria muito que vocês interagissem. Então, eu vou apresentar alguns conceitos um pouquinho técnicos. E, se surgirem dúvidas, surgirem algumas dificuldades, por favor, me perguntem, me interrompam, para que a gente possa ir conversando. Tá legal? Eu preparei um slide, e esse slide não está acessível para mim. Por isso, eu vou acompanhar o conteúdo aqui nesse notebook e vocês vão ver na tela o conteúdo preparado. Tá bom? Já está na tela aí, Pedro? O primeiro slide. Bom, acessibilidade é para todos, né? Eu faço muita questão de ressaltar isso, porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente já pensa logo nas pessoas com deficiência. De fato, nós com deficiência somos o grupo de pessoas que mais precisamos de acessibilidade. Mas a acessibilidade, em seu conceito amplo, é para todo mundo. E aí, ao longo da minha fala, a gente vai ver a questão do desenho universal, enfim, os conceitos que envolvem a questão da acessibilidade. Tá? Mas, por que eu estou aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema? E por que esse tema tem ganhado espaço nessas ações? Como a Raquel comentou, esse não é o primeiro hackathon do qual eu participo, espero que não seja o último, porque a acessibilidade precisa sim estar presente nessas ações também e no desenvolvimento de forma geral, né? Porque a gente utiliza softwares de leitura de tela, tá? Quem tem deficiência visual, a gente usa um software que lê o que o computador fala. Uma pessoa que tem uma deficiência motora utiliza um outro tipo de software, que vai substituir, por exemplo, o mouse. Hoje tem até software que reconhece o movimento dos olhos. Vocês certamente estão muito mais informados do que eu sobre isso. Então, a isso a gente chama de ferramentas assistivas. Para que uma ferramenta assistiva interaja com o sistema, ele precisa ter acessibilidade. Então, eu estou aqui porque, pelo censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, constatou-se que 45 milhões de pessoas hoje têm uma deficiência. Isso equivale a 1/4 da população brasileira, quase 25% dos habitantes deste país declarou ter alguma deficiência. Então, são pessoas que vão precisar de recursos de acessibilidade, e por isso, esses conceitos que eu vou passar para vocês são de suma relevância. Pode passar, por favor, Pedro? Conceito de deficiência. Nós tivemos um documento muito importante, que é um tratado internacional, que foi ratificado pelo Brasil em 2007. É a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse tratado, ele foi ratificado com força constitucional. Para quem não é do direito, basta dizer o seguinte: esse tratado está acima de qualquer lei hoje, ele está equiparado à nossa Constituição
que é a lei maior que nós temos, e está acima de qualquer legislação infraconstitucional. O que isso significa? Que o conceito de deficiência que esse tratado nos traz é um conceito constitucional. Toda e qualquer legislação que vier a ser promulgada tem que estar de acordo com esse conceito de deficiência. E qual é esse conceito? Até 2007, o conceito de deficiência era puramente clínico. Bastava dizer o seguinte: eu não enxergo, logo, eu tinha uma deficiência, certo? Esse era o conceito, objetivo e simples. A partir da ratificação desse tratado, o conceito foi alterado, ele foi transferido do indivíduo para a sociedade. Da seguinte forma, o conceito hoje é: pessoa com deficiência é aquela pessoa que apresenta uma limitação clínica, onde, em conjunto com as barreiras impostas pela sociedade, a impede ou inviabiliza ou dificulta realizar determinada tarefa. Por exemplo, se eu acessar um sistema que não consegue interagir com o meu leitor de telas, eu não vou conseguir interagir com aquele sistema. Agora, se ele for compatível, eu vou conseguir normalmente. A minha limitação visual atrapalhou em alguma coisa? Não atrapalhou em nada. Logo, a deficiência simplesmente deixa de existir. Então, isso é para que a gente entenda que quanto mais acessibilidade, menor é a deficiência. E quanto menos acessibilidade, certamente maior é a deficiência. Só que não mais a deficiência do indivíduo, e sim a deficiência do meio, da sociedade, do produto ou do serviço apresentado. O indivíduo, ele não é mais uma pessoa deficiente. Ele é, de acordo com esse novo conceito, uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque a deficiência ela não está mais em mim, ela está comigo, ela pode estar comigo, se eu não tiver acessibilidade, mas ela não está mais em mim. Então, até por conta disso, a terminologia também mudou. A gente não fala mais deficiente visual, deficiente físico. A gente fala pessoa com deficiência. Primeiro exaltando a pessoa, o ser humano, em primeiro lugar, e aí depois o atributo com deficiência, que é um atributo como outro qualquer, tá? Eu sou magro, uso óculos e não enxergo. Não é mais uma coisa negativa, e principalmente a deficiência ela não pode ser relacionada à capacidade humana, porque há um hábito histórico de relacionar a deficiência com a capacidade. A pessoa deficiente é a pessoa incapaz. Não é mais assim, isso também já foi superado, e nós estamos tentando disseminar, na verdade, essa informação. Pode passar, por favor. Acessibilidade. Falar em acessibilidade é falar em igualdade e isonomia. Por quê? Porque quanto mais acessível, maior é a minha autonomia, ou seja, menos eu vou precisar do auxílio de terceiros. Não há problema em precisar de auxílio de terceiros, a gente não pode também ignorar isso, porém, é muito importante que a gente possa exercer a nossa própria autonomia, tá? Acessibilidade representa, para a pessoa com deficiência, o direito à eliminação dessas barreiras. Lembra que eu falei para vocês que o conceito é: pessoa com deficiência é aquela pessoa que apresenta uma limitação clínica em conjunto com as barreiras impostas pela sociedade? Então, acessibilidade significa justamente a eliminação dessas barreiras. Por isso, quanto mais acessível, menos barreiras, quanto menos barreiras, menor é a deficiência, certo? Pode passar, por favor. Acessibilidade na internet. É aí que entra a nossa prática, né, que entra o trabalho de vocês. Vocês estão desenvolvendo, têm um conhecimento bastante amplo nisso, e a minha formação ela é técnica. Eu já desenvolvi também, mas em um passado já um pouquinho remoto, então estou um pouco desatualizado. Mas conheço um pouco do que é necessário para compreender melhor e militar também pela acessibilidade. Então, na internet, o termo acessibilidade refere-se às recomendações do W3C. Todo mundo aqui já deve conhecer o W3C, quem desenvolve para a web certamente conhece. É um consórcio multinacional de empresas que desenvolve normas de desenvolvimento. Nossa, quanto desenvolve, né? Essas normas de desenvolvimento abarcam um conjunto de normas chamado WCAG,
que é Web Content Accessibility Guidelines. São os termos de desenvolvimento específicos de acessibilidade. O WCAG é um protocolo que está na sua versão 2.0. No final do mês de outubro, foi publicada a tradução para o português, porque o WCAG 2 já existe desde 2010 ou 2011 e apenas nos idiomas inglês e espanhol, e agora já temos também em português. É muito importante conhecer esse conjunto de normas. É muito importante. Porque uma vez que a gente consiga desenvolver um sistema que esteja de acordo com o WCAG, todas as pessoas terão acesso. Pessoas cegas, surdas, com deficiência física, pessoas surdo-cegas, que é uma outra deficiência. A surdo-cegueira não é uma deficiência múltipla, é uma categoria específica de deficiência. E também aquelas pessoas que precisam de acessibilidade de maneira temporária, certo? Então, por isso, é muito importante que os sistemas sejam desenvolvidos dentro das normas do WCAG. Pode passar. Como não dá tempo da gente explorar o WCAG inteiro aqui, nós estamos numa maratona, né? Vocês precisam desenvolver também, o tempo é muito considerado. Então, claro que não vai dar tempo de estudar esse protocolo agora, para quem ainda não conhece, mas eu vou passar então para vocês o que eu entendo como o principal, assim, o mínimo que a gente precisa ter para ter um sistema acessível. Acesso amplo pelo teclado, que eu queria. Tá. A principal norma de acessibilidade é que todos os componentes acessíveis por meio do mouse também precisam ser acessíveis pelo teclado. Eu preciso conseguir utilizar um sistema eliminando totalmente o uso do mouse. Não dispensando, tá? Porque o mouse, para quem não tem deficiência nenhuma, é uma ferramenta de trabalho que, de fato, acelera a interação, mas eu preciso ter a possibilidade de não usar o mouse. Por quê? Pessoas cegas, por exemplo, não usam o mouse, algumas pessoas com deficiência física também não. Então, eu me deparo, gente, com sistemas o tempo todo que contém componentes que eu só posso acessar pelo uso do mouse. Por exemplo, passagem aérea. Eu não posso comprar uma passagem aérea sozinho. E isso é um problema muito sério, porque isso compromete, inclusive, a minha privacidade enquanto pessoa. Porque para eu comprar uma passagem aérea, eu preciso do auxílio de alguém. Aí eu preciso falar para a pessoa, olha, eu vou viajar para tal lugar, tal dia, e quero tal horário. Por que eu não consigo comprar passagem aérea? Porque todos os componentes de formulário para escolher a data utilizados por todas as companhias aéreas são inacessíveis. Só podem ser utilizados por meio do teclado, do mouse. Eu sei que existem componentes de escolha de data, de calendário, acessíveis. Já vi isso em algumas ferramentas. Mas, nas companhias aéreas, eles ainda não são utilizados. Então, eu até consigo selecionar origem, destino, o número de passageiros e tal, mas quando eu vou selecionar a data, isso não é possível. Então, é muito importante, é importantíssimo, é imprescindível, na verdade, que todos os componentes acessíveis por meio do mouse também o sejam pelo teclado. Se vocês forem utilizar um componente no sistema de vocês repararem que ele só é acessível por meio do teclado, do mouse, substituam. Existem muitos componentes que fazem uma mesma coisa hoje em dia. Então, dá para substituir. Pode passar, por favor. Equivalentes textuais. O que é isso, né? Nós, com deficiência visual, só temos acesso a texto. A gente não tem acesso à imagem. Então, se você colocar um botão, a imagem de um botão, não aquele botão comum, mas aqueles botões em formato imagem, e não colocar uma etiqueta, o que o leitor de telas vai ler é o nome do arquivo, que vai ser, sei lá, btn452321.jpg, que é o nome do arquivo da imagem, tá? Então, para isso, é importante utilizar os equivalentes textuais, ou seja, atributo alt,
etiquetas de forma geral, tá? Se for utilizado outras mídias, como, por exemplo, imagens ou sons, além do texto, essas informações devem ser colocadas também em meio textual. Por exemplo, coloco uma imagem no topo da página, uma logo. Eu tenho que ter uma informação textual dizendo assim, logo do sistema tal, e esse logo apresenta tal imagem. É muito importante isso para que a pessoa com deficiência visual saiba que tem um logo ali. Se tem um som, é muito importante constar também o texto, porque a pessoa surda não vai ouvir aquele som. Tá? Então, para isso, todas as mídias, além de texto, precisam ser traduzidas para texto. Pode passar, por favor. 100 páginas paralelas. Bom, eu tenho atuado em consultoria, na consultoria de acessibilidade web já há uns 4 anos, e eu encontro uma situação lastimável, que é o seguinte: o desenvolvedor, para ganhar tempo, para simplificar as coisas, ele me diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, como o meu sistema é muito complexo, eu não vou conseguir implantar acessibilidade nele a curto prazo, eu vou desenvolver uma página paralela, então, mais simples, para que as pessoas com deficiência possam utilizar. Com essa atitude, o desenvolvedor está segregando a pessoa com deficiência a utilizar uma interface específica para quem tem deficiência. Essa limitação ela é muito séria, porque com isso eu não posso interagir com as pessoas sem deficiência. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, se eu preciso de auxílio para realizar uma determinada tarefa, eu pergunto para o colega do lado, como é que você faz tal coisa? Ele vai me dar o caminho das pedras. Ou vice-versa. Eu, enquanto pessoa com deficiência, posso saber o caminho de alguma tarefa que o meu colega, às vezes, não sabe. E aí ele pode me consultar. Agora, se eu estou usando uma interface paralela, como é que vai ter essa interação? É impossível. Então, a inclusão, o conceito de inclusão, ele abrange justamente a questão do desenho universal, ou seja, um produto ele deve ser desenvolvido para todos e nunca utilizar produtos ou apresentações em paralelo. O outro problema disso é que muitas vezes a interface principal pode ser atualizada e a paralela não. E aí a gente acaba ficando sem acesso também a recursos que estão disponíveis já, mas que na página, entre aspas, entre muitas aspas, acessível, não está porque não foi atualizado. Então, por favor, não trabalhem com páginas paralelas. Menus em formato lista. A gente também pode estender para abas, menus e submenus em formato lista. Existem muitos componentes que trabalham com isso, e a gente precisa tornar também os menus acessíveis. Por quê? Porque se você não organizar em formato lista, eu não sei onde termina o menu e onde começa outro. Só para vocês entenderem, a minha navegação, ela se dá da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu não tenho a visão global da tela, como as pessoas sem deficiência têm. Então, por conta, uma pessoa sem deficiência olha para a tela, enxerga um bloco de menu e sabe exatamente, está muito claro onde começa e onde termina cada menu. Isso para a navegação é fundamental. Se esse menu, se esse bloco não está organizado em formato lista, ele lê para mim o último link do menu de um bloco, e aí já lê o primeiro link do próximo bloco sem nenhuma especificação. E aí, para mim, acaba se tratando de um menu único, quando na verdade não é. Então, por isso, trabalhar com as listas, aquelas tags, né, de lista, resolve a acessibilidade nos menus e nas abas. Tá? Além disso, quando a gente organiza os menus e submenus em formato lista, também facilita para a navegação por elementos. A navegação por elementos é uma navegação que permite saltar longas regiões na tela por meio do teclado. Então, quando eu coloco, por exemplo, um item de cabeçalho, enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas, um pouquinho mais para frente. Mas um outro fator também, um outro benefício quando a gente usa lista,
é a facilitação da navegação por elementos. Identificação de painéis. A identificação das abas em painéis também precisam ser organizadas por meio de itens de lista. Porque muitas vezes a gente tem um sistema com muitas abas e a gente nem sabe que aquilo é aba. Pode ser confundido com um menu, por exemplo. Tá? Então, isso precisa ser identificado. Aba tal. Tudo isso para que a pessoa com deficiência visual ou outra deficiência possa compreender melhor o contexto onde ela está navegando. Porque quando a gente olha para a tela, tudo é muito fácil de entender. Inclusive, para quem tem a visão, a visão é responsável por 80% da absorção do conhecimento. Então, as pessoas estão muito presas à visão e, por conta disso, muito habituadas. Né? Não há nada de errado nisso, mas, para quem não tem a visão, a informação ela chega por outros meios. E, por isso, esses outros meios também precisam ser acessíveis. Pode passar, por favor. Componentes de autopreenchimento. Bom, componentes de autopreenchimento em formulários. Quando a gente coloca um formulário no ar, muitas vezes, esses componentes de autopreenchimento auxiliam o usuário a preencher aquele formulário da maneira que o desenvolvedor espera que ele seja preenchido. Porém, existem muitos componentes de autopreenchimento, muitos tipos, e a grande maioria deles, lamentavelmente, a grande maioria não é acessível. Tá? Então, nós precisamos pesquisar os componentes com acessibilidade. Eu não estou trazendo aqui para vocês uma listagem de componentes, quais são acessíveis e quais não são, porque isso é muito dinâmico. As empresas desenvolvem muito rápido, atualizam, então eu posso ter aqui uma informação de que o componente X é inacessível, quando já tem uma versão que ele hoje já é acessível. Então, por isso é muito importante que essa pesquisa seja perene, seja constante, para que o próprio desenvolvedor mesmo possa chegar nesse componente. Como saber qual componente é acessível e qual não é? É o componente que está de acordo com as normas do W3C. Por isso é super importante conhecer o WCAG e toda essa especificação técnica. Né? E tem alguns componentes que já constam na documentação. Componente desenvolvido de acordo com o WCAG, versão tal, e com conceitos de acessibilidade. Então, nos componentes de autopreenchimento, recomenda-se que o usuário possa selecionar o resultado também por meio do teclado. Para tanto, deve ser inserido cada item de resultado em um link formatado. E a descrição desse link deve possibilitar a completa identificação do registro. Por exemplo, a identificação de endereços. Quando você coloca um CEP, não basta exibir como complementação apenas o CEP, mas a conjugação do nome da rua, bairro, cidade, etc. Tá? Essa questão do CEP é o contexto onde a gente encontra mais barreiras, porque você preenche um CEP e dá um tab ali para tirar o foco do formulário, daquele campo de edição, para que atualize, né, e apareça o CEP embaixo, e muitas vezes o endereço. E muitas vezes o endereço aparece de forma inacessível. É importante que ele conste de maneira textual e acessível. Pode passar. Componentes de árvore. Mesma coisa. Os componentes de árvore é fundamental possibilitar que a abertura de uma categoria ou subcategoria, ou seja, quando você vai abrindo aqueles galhinhos da árvore, possa ser feito por meio do teclado e de maneira acessível. A opção desejada, então, precisa ser acionada por meio do teclado. Como? Com Enter ou com setinha para a direita. Tá? Então, cada item ou subitem da árvore deve prever a interação por meio do Enter ou da setinha para a direita. Também em relação à clareza no posicionamento do foco dentro da estrutura. Por exemplo, eu tenho lá uma árvore com 3 subitens, um dentro do outro. Eu preciso saber onde é que eu estou em relação aos itens principais. Por conta disso também,
É importante acessibilizar essa árvore, tá? Não basta só colocar o item podendo ser acessível com Enter, mas para eu poder fechar depois esses galinhos que eu abri e retornar onde eu estava, eu preciso saber quantos eu abri, e para isso a acessibilidade deve estar presente, porque daí o leitor de tela vai me falar: você está na 3ª categoria, e etc. Tá? Então, ele fala que uma sugestão para contornar esse problema é a numeração lógica nos itens e subitens, de acordo com a categoria e subcategoria selecionada, utilizando-se, por exemplo, listas HTML ordenadas numericamente, certo? E aí, com isso, então, a gente consegue se achar dentro de um componente de árvore. Pode passar. Mensagem de erro padrão. Todas as mensagens de erro dentro de um sistema precisam ser apresentadas em um mesmo formato. Tá? Isso é bem importante porque o usuário, quando está navegando, ele vai se habituar a isso não é nem só acessibilidade, é usabilidade também. Aliás, gente, eu já ia me esquecendo. A usabilidade, ela anda de mãos dadas com a acessibilidade. Só que a usabilidade é consequência da acessibilidade, e não o contrário. Se você investir só em usabilidade em um sistema, ele pode ser usável, mas ele não vai ser necessariamente acessível. Agora, se você investir em acessibilidade, ele vai ser acessível e vai ser usável também. É claro que você vai ter que também observar as normas de usabilidade, mas ele vai ser muito usável quando já absorver as normas de acessibilidade. Tá? Então, com relação às mensagens de erro padrão, elas devem ser apresentadas dentro de um padrão, como diz aqui o nosso material. Formato, posicionamento, o tipo de caixa de erro, se é uma caixa de diálogo ou que tipo vai ser. Temporizadores não devem ser utilizados, porque o temporizador ele vai mudar a página depois e cada pessoa navega com uma velocidade distinta. Não é simplesmente bater o olho na tela, eu não vou precisar mais do que 10 segundos para ver isso. Não, eu vou. Porque para eu chegar naquela mensagem com o meu leitor de telas, eu vou levar mais do que 10 segundos. Então, principalmente se eu não conhecer o sistema. Então, eu vou navegando pelo teclado até chegar lá e tudo mais. Por isso, o temporizador muitas vezes impede que eu tenha acesso à mensagem de erro. Tá? Aqui é a navegação por elementos que eu falava para vocês. Essa navegação ela agiliza a interação com o sistema por meio de pelos usuários de leitores de tela, que é o caso de quem tem deficiência visual, usuários de dispositivos móveis e usuários de tecnologias assistivas em geral, tá? Para suprir, por exemplo, dificuldades motoras ou de navegação. Então, os elementos, o que são os elementos? Cabeçalhos, que são os headers, né, H1, H2, H3, listas, itens de listas, que eu já falei para vocês, tabelas, campos de formulário, objetos de forma geral. Como é que isso funciona? Por exemplo, eu tenho lá uma página com um menu gigantesco à esquerda e o conteúdo à direita. Se nesse conteúdo tiver lá, por exemplo, o título dele, seja qual for o título, tiver dentro de um header, dentro de um H1, eu pressiono a letra H e o meu leitor de tela já me posiciona no início do conteúdo, sem que eu precise ler todos os itens de menu, um por um, até chegar lá. Lembra que eu falei para vocês que a minha navegação é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e de cima para baixo? Então, até eu chegar no conteúdo, eu teria que passar por muitas opções. Agora, se tiver a navegação por elementos, aí não. Porque daí eu acessei um link. Aí eu quero ir direto para o conteúdo, eu não quero mais ler os menus, eu já li. Eu pressiono a letra H, por exemplo, e já caio direto no título daquele conteúdo. Sabe? Então, a navegação por elementos agiliza a navegação de forma geral e possibilita uma igualdade muito maior, porque quem enxerga olha a tela, eu não vou olhar, então eu demoraria muito tempo para chegar naquele conteúdo. Pode passar. Landmarks. Os landmarks são marcadores para dividir a tela em regiões. Tá? Eu
navego por entre essas regiões com a tecla C cedilha, que é um recurso do leitor de telas. Então, eu tenho cabeçalho da página, eu tenho a região dos menus, eu tenho a região de conteúdo, talvez eu posso ter uma barra lateral direita com outros menus, ou uma barra horizontal com os menus, e o rodapé. Essas regiões precisam estar divididas em landmarks, porque aí eu consigo ir, por exemplo, até o final da página. Eu quero só uma informação que está lá no rodapé, às vezes um endereço, um telefone, uma coisa que está lá no rodapé. Eu não preciso percorrer com as setas todos os menus, e também não preciso percorrer os elementos, porque os elementos de uma página podem ser muitos. Se tem um landmark, eu vou percorrer só a região, e aí eu chego lá com muito mais rapidez. Tá? Então, é bem importante o uso desses marcadores. Pode passar. Uso de headers. Eu já falei um pouquinho sobre isso na navegação por elementos, mas aqui a gente pode se aprofundar um pouco mais, porque esse recurso ele é utilizado para designar títulos e subtítulos de um determinado bloco de informações. Esse recurso tem uma hierarquia de até 6 níveis, como vocês sabem. Esses níveis devem ser utilizados de acordo com o desenvolvimento de cada página. Por exemplo, se for uma página pequena, onde eu vou ter, no máximo, um título e subtítulo, eu uso níveis 1 e 2. Agora, se a complexidade é um pouco maior, eu vou utilizar do 1 até o 6. Existe uma formatação padrão de H1 a H6, mas isso também pode ser pré-formatado em folha de estilo CSS. Então, não se prendam àquela formatação padrão dos headers, mas utilizem os headers, porque com eles eu consigo navegar pelos títulos e subtítulos, não só eu, mas uma pessoa que está utilizando um dispositivo móvel que ainda tem teclado, né, que não é touch, ou pessoas com dificuldades motoras e principalmente a pessoa cega que utiliza só o teclado e não o mouse. Pode passar. Tabelas acessíveis. A primeira coisa que é bem importante a gente falar sobre tabelas é que o Elementor Table nunca deve ser utilizado para formatação visual, tá? Para layout de página. Porque a tabela, ela conceitualmente, inclusive, ela deve ser utilizada para organizar informações. Hoje já está todo mundo usando folha de estilo, né? Eu acho que já superamos a fase onde se utilizava tabelas para formatar uma página, mas isso foi muito utilizado. Quem desenvolve há algum tempo, quem navega já há algum tempo, sabe que a tabela era muito utilizada no início para formatação de páginas. Então, a gente ainda fala sobre isso para que não ocorra em nenhuma situação. Então, apenas as tabelas de dados é que podem ser criadas e de forma acessível, né, associando a célula ao cabeçalho e à linha. O que quer dizer isso, associar a célula ao cabeçalho e à linha? Por exemplo, eu tenho lá uma tabela com 3 nomes, com 3 linhas e 2 colunas. Nome e cidade, e aí o nome de 3 pessoas, tá? E a primeira linha, na verdade, é o cabeçalho da tabela, onde vai constar na primeira coluna a palavra nome e na segunda a palavra cidade. Vamos imaginar essa tabela para a gente entender como a célula deve ser associada ao cabeçalho. Se eu tenho na segunda linha o nome Diniz e a cidade Curitiba, ele só vai ler Diniz, Curitiba. Claro, eu sei que Diniz é o nome e Curitiba é a cidade, mas se for uma informação onde eu não tenha como saber, uma informação numérica, por exemplo, eu preciso saber que Curitiba está associado ao cabeçalho Curitiba lá em cima. Porque aí o meu leitor de telas, quando eu acionar aqui uma tecla de atalho, ele vai me dizer, Curitiba é cidade, está na coluna cidade. Diniz é nome, está na coluna nome. Por uma tabela pequena, tudo bem, a gente até consegue entender. Agora, uma tabela grande, com 50 colunas, milhares de linhas, não tem como a gente, de cabeça, né, saber que, sem olhar para a tela, que aquele dado refere-se a tal coluna. Então, é fundamental, e é no HTML que você vai fazer isso, tá? Associar, no momento da criação da tabela, associar a célula ao cabeçalho.
Então, existem os elementos de acessibilidade na criação de tabela, como summary, caption, ABR. O slide está citando aqui, eu não estou conseguindo. Mas é ABR, ID, etc. Então, pesquisem esses elementos e não deixem de usar quando forem exibir alguma tabela, porque isso vai ser utilizado. Além da identificação dos cabeçalhos por meio do atributo TH. Atributo TH. Porque eu preciso saber também, para eu associar uma célula a um cabeçalho, eu preciso saber que aquilo é um cabeçalho. Então, ele precisa ser identificado por meio do TH, tá bom? Pode passar, Pedro, por favor. Saltos. Todas as páginas que possuem menus padronizados em um site, para ter uma boa usabilidade e acessibilidade, necessitam contar com teclas de atalho que permitam o salto para o conteúdo principal da página. Além da navegação por elementos, que eu já falei com vocês, além da divisão das regiões por meio dos landmarks, eu preciso ter um salto para o conteúdo. Para que quando eu acesse uma página, o primeiro link, esse link muitas vezes se apresenta de maneira invisível, ou seja, só o leitor de telas é que tem acesso, mas ele está lá assim, saltar para o conteúdo. Eu dou um enter ali, e o meu foco de navegação já é jogado para o início do conteúdo. Tá? Isso é bem importante para que eu não tenha que percorrer todos os menus ou elementos, etc., para chegar no conteúdo. É um recurso que deve ser utilizado também. Pode passar, Pedro. Formulários acessíveis. Dentro daquilo que eu já falava sobre os campos de preenchimento, de autopreenchimento, o formulário, de maneira ampla, precisa ser acessível. Os campos de interação precisam ser acessíveis e esses campos precisam estar associados a rótulos. Não adianta eu colocar na tela. Uma coisa que acontecia muito antigamente também, não sei se vocês vão lembrar, é que os formulários eram organizados por meio de tabela na tela, onde na primeira coluna iam os rótulos, e os labels, né, e na segunda coluna os campos de edição, de interação. Isso não deve ser usado também. Tabela, lembrando, é só para apresentação de informações, de dados. Mas voltando ao formulário, os campos de edição precisam estar associados ao rótulo da maneira correta no HTML. E esses campos precisam ser acessíveis. Por exemplo, um campo de edição simples, um edit, é acessível, uma combo box é acessível, e etc. Agora, tem um campo de edição que é uma... eu não me recordo agora o nome técnico disso, mas ele é um campo. É como se fosse uma caixa combinada, uma combo box, que permite selecionar várias opções. Ele é um campo mais espesso. Esse campo não é acessível, e tem alguns outros campos que não permitem a interação por meio do teclado. Esses campos também não são acessíveis. Então, quando da utilização de JavaScript, também é bem importante ter o cuidado para que esse formulário seja apresentado de maneira acessível. Os botões precisam estar em destaque e como botões. Nunca coloque um botão enviar, por exemplo, com uma imagenzinha ali, enviar. Coloque sempre um botão. Por que isso? Porque na navegação por elementos, eu tenho uma letra para navegar por um determinado elemento. Por exemplo, os headers, eu navego com a letra H. Eu vou pressionando H, eu vou folheando os headers. O L, eu vou folheando os itens de lista. A letra F, os itens de formulário, qualquer deles. E a letra B, eu vou direto para um botão. Então, se eu quero enviar o conteúdo de um formulário que foi preenchido, e aquele botão enviar, submeter, está como uma imagem, eu não vou conseguir chegar nele pressionando a letra B. Tá? Então, é muito importante que o botão de submissão de formulário sempre seja um botão mesmo, e nunca uma imagem, um gráfico, para clicar ali. Aqui tem a forma de associação do campo para o label. Tá? É o label, field set, legend e opt group.
essas tags devem ser utilizadas para associar o campo ao rótulo dele. Tá? Pode passar. Acessibilidade nos textos dos links. É muito importante que o link tenha uma informação clara e precisa. Por exemplo, eu tenho lá um bloco de link para criar um novo documento dentro de um sistema. Tá? Aí eu tenho lá um link novo. Se eu estou olhando na tela, eu sei que aquele link é para criar um novo documento, até porque ele está no bloco de criação de documento. Mas se eu estou passando com o leitor de telas, eu só tenho uma informação, novo. Aí eu me pergunto, pô, mas novo o quê? Novo documento, novo processo, nova tarefa? Então, essa palavra novo, ela não me diz nada. Eu tenho que ter ali a opção completa do que aquele link vai fazer. Novo documento. Ou então, página inicial. Ou seja, eu preciso saber, olhando o link, e não o contexto, mas o link, o que ele faz se eu acioná-lo. É bem importante que o termo clique aqui para não seja utilizado, porque isso deixa o link muito maior e é informação desnecessária. Eu sei que aquilo é um link, eu sei que eu vou clicar ali para acionar. Então, clique aqui para ir para a página inicial. Não, eu coloco só página inicial, simplifica, esteticamente, inclusive, fica melhor e a informação fica mais clara e objetiva também. Não estou conseguindo ouvir a minha informação aqui, por isso eu peço desculpas pelas pausas, tá? Os textos dos links, quando objetivos, são essenciais para que o usuário decida se quer segui-los ou não, por compreender bem os seus destinos ou funções. É preciso que o link faça sentido, mesmo quando isolado do contexto da página. É o que eu falei para vocês. Eu preciso entender o que o link faz sem analisar o contexto, porque com o leitor de telas eu só tenho acesso à informação pontual e não à visão global da tela. Pode passar, Pedro, por favor. Contraste e design acessível. Gente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Se eu não ouvir aí a interrupção, alguém me avisa, a gente vai interagindo, tá bom? Mas é bem importante que, se vocês tiverem dúvida, perguntem agora, para que depois não passe sem satisfazer aquela dúvida. Contraste e design acessível. Isso, gente, é bem importante para quem tem baixa visão. As pessoas de baixa visão são aquelas pessoas que têm uma deficiência visual, mas que enxergam alguma coisa. Para essas pessoas, o contraste e o design bem organizado na tela não é só estética, é acessibilidade também, é fundamental. Então, além disso, a cor não deve ser a única maneira de identificar elementos com algum significado na página, tá? Por exemplo, mensagens de erro. Muitas vezes as mensagens de erro são apresentadas em vermelho. Não adianta apresentar essa mensagem, Desculpa, por favor. Uma mensagem de erro, por exemplo, ela não pode ser apresentada com a cor. Ela pode ser utilizada a cor, sim, mas tem que ter um texto constando que aquilo é uma mensagem de erro. Muitas vezes acontece o seguinte: você preenche um formulário, aí um determinado campo foi preenchido de maneira equivocada. Aquele campo aparece em vermelho. Não adianta nada. Tá? Eu preciso que esse campo também tenha um texto, tá? E que esse texto informe. Tal campo foi preenchido da maneira equivocada. A cor também atrapalha as pessoas daltônicas e com deficiência visual grave, tá? Ou total. Então, nunca utilizar só cor como informação.
Vamos utilizar as cores, sim, claro, mas sem que a cor seja o único elemento de informação. Pode passar, Pedro, por favor. Ordenamento intuitivo da leitura. Código HTML deve ser criado com uma sequência lógica. Por exemplo, eu já vi muitos layouts que, assim, tem o menu horizontal em cima e o conteúdo embaixo. Só que na hora de criar o HTML, o desenvolvedor colocou primeiro o conteúdo, ele chama na página primeiro o bloco de conteúdo para depois chamar o código, o bloco do menu que está lá em cima. O que acontece? O leitor de telas vai ler primeiro o conteúdo, porque o leitor ele trabalha com o código e não com o que aparece na tela. O leitor pouco importa o que está aparecendo na tela. O que realmente ele vai trabalhar é com o código, com o que está por trás. Por isso, é muito importante que o código HTML esteja ordenado da forma com que as informações aparecem na tela. Se o menu aparece antes do conteúdo, eu vou primeiro chamar o menu em HTML para depois chamar o conteúdo. Se tem uma barra lateral direita, eu vou chamar essa barra lateral direita depois de chamar o conteúdo. E assim vai, tá? Então, é muito importante observar essa ordem. Pode... Links adjacentes. São aqueles menus horizontais onde tem um link do lado do outro. Esses links, um ao lado do outro, precisam ser separados por meio de algum símbolo. Para isso, a gente pode usar as listas, como eu já falei, sempre utilizar as listas. Porque a mera separação por meio de espaços, ela não atinge a acessibilidade, tá? Então, os links muito próximos um ao lado do outro vai atrapalhar uma pessoa que tem baixa visão ou que usa leitor de telas, por exemplo. Então, utilizar a lista sempre, ou então colocar o link entre colchetes, alguma coisa assim que nos informe que um link está separado do outro. Pode passar. Bom, atualização automática nas páginas. Qual que é o problema da atualização automática? É aquela velha questão do temporizador que eu falava para vocês. Eu não tenho o mesmo ritmo de navegação de um colega surdo, que não tem o mesmo ritmo de um colega com deficiência física, que não tem o mesmo ritmo de uma pessoa sem deficiência, de um colega sem deficiência. Para isso, a atualização automática, ela nos impede, muitas vezes, de ter acesso a todo o conteúdo de uma página. Se está no meio do conteúdo, ela vai lá e atualiza. Aí eu perco o que eu estava fazendo, eu perco a informação e tudo mais. Então, sempre que uma página precisar ser atualizada, coloque uma caixa de diálogo ali informando, eu posso atualizar essa página agora? Precisa ser atualizada. Ou então, deixe uma opção para que o próprio usuário acione essa opção para atualizar a página, tá? Então, é bem importante não trabalhar com atualizações automáticas. Pode passar. E aí eu deixo para vocês os meus contatos, dúvidas, ideias, qualquer situação que for surgindo ao longo dessa maratona ou após ela, vocês podem me procurar, anotem aí o Facebook, tem o WhatsApp, enfim, eu estou mesmo à disposição. E também eu queria pedir para que vocês disseminassem esses conceitos de acessibilidade na web. Eu vou pedir para que a organização do evento disponibilize esse slide para vocês, porque eu passei muito rápido, né, com essas informações, e consultem o WCAG. O Cristiano já está me dizendo aqui que vai ser disponibilizado o slide sim, mas não deixem de consultar o WCAG, onde as informações estão muito mais aprofundadas. Gente, muito obrigado, estou à disposição aqui agora, e o Cristiano vai falar com vocês. Valeu. Obrigado, Leão Diniz. Pessoal, eu sei que está todo mundo ocupado aí, as pessoas ouviram o que o Diniz tinha para falar, e claro, são ainda informações novas, então nós vamos disponibilizar a apresentação. E lembrando que a acessibilidade é um valor muito importante, tá, para a Maratona Hack, é um dos quesitos técnicos de avaliação, então, na medida do possível, é importante incluir esses elementos aí. O Diniz vai estar aqui agora à disposição de vocês, tá? Conseguimos aí a liberação dele. Queria agradecer, Diniz, demais, tá? A sua vinda aqui, o seu esforço em estar aqui, contribuir com o nosso projeto.
A acessibilidade para nós é um valor muito importante e a gente, de forma incremental, está incluindo a acessibilidade no portal da Câmara e no portal E-Democracia também. Pessoal, o Diniz vai ficar aqui, ó, sentadinho aqui nessa mesa, tá? Quem precisar dele, dá uma chamadinha aqui. Quem quiser trocar ideias sobre tecnologia, indicações, sugestões, aproveitem o Diniz nesse momento que ele vai embora no final da tarde, tá? Amanhã ele não estará aqui. Então, quem quiser aproveitá-lo, a hora é agora. Diniz, obrigado. Só queria fazer um comentário. Ontem pela manhã, havia uma palestra e uma pessoa pediu a palavra, né, para se manifestar, e essa pessoa falou fora do microfone e colocou, olha, por questões de acessibilidade eu vou falar fora do microfone e tudo mais. Quem foi a pessoa? Está aqui? Ah, que legal. Olha, parabéns. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa manifestação, porque você está bem informada e acessibilidade é um assunto novo. E aí, não falando só de acessibilidade web, eu não passei com vocês, mas a acessibilidade ela tem vários sub-ramos e tudo mais, e você nos apresentou aí uma acessibilidade comunicacional muito importante. Obrigado. O Cristiano está perguntando, por que é importante falar fora do microfone? Para que uma pessoa cega que está presente na plateia possa saber aonde é que o manifestante está posicionado. Porque aqui a caixa de som, ela me dá uma noção auditiva ampla do ambiente. Se você falar fora do microfone, a tua voz está vindo de uma direção, eu tenho como ter acesso. Obrigado, gente. Valeu. Não, também, mas é quando ela... É só o anúncio, para eu saber onde ela está no começo. Cara, obrigado pela oportunidade. Obrigado demais, eu que agradeço você e aproveitar aqui, ó, tem uma colega ali que quer conversar com você. Daniela, leva ele para ali. Acho que ela quer fazer uma pergunta no geral. Pessoal, lembrando a todos que na oficina, na nossa área de desconferência ali atrás, ó, do telão, está tendo uma oficina de Arduino. Nós desenvolvemos alguns projetos de Arduino aqui no Lab Hacker, cruzando dados das redes sociais para mostrar aí para os deputados quais são, digamos assim, os temas de políticas públicas mais falados. Tem uma boneca nossa que a gente está usando para isso. Então, quem quiser trabalhar alguma coisa de Arduino, trocar ideia ou simplesmente acompanhar a oficina, está ocorrendo ali atrás e vai durante essa tarde inteira, tá bom? Pessoal, funciona? Alô? O senhor me empresta o microfone um segundo? Ele acabou a pilha. Esse aqui, legal. Pessoal do Hackathon? Eu tô com uma dúvida. Ali na apresentação do café na segunda-feira, algum grupo estava falando que estava fazendo um grupo